Amable Maria de Moura Passos, uma mulher negra de pele clara, que tem cabelos cacheados na cor castanha e no momento está utilizando tranças fulane um pouco abaixo da altura dos seus ombros. Amable está utilizando óculos na cor marrom e no formato arredondado, brincos na cor marrom com desenho de árvore. Está vestindo uma blusa azul com estampas de flores brancas, uma calça jeans azul e no seu fundo há plantas alicerçadas em um concreto. Eu gosto muito de uma frase da Angela Davis, que é quando ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. E é com esse propósito que esse documentário vem à luz. Esse documentário tem por objetivo registrar histórias, memórias, identidades, percepções e construções de mulheres negras de Itaú de Minas. Acredito que é muito importante esse movimento, da gente se organizar para que essas mulheres tenham visibilidade, para que tudo que elas construíram, constroem, e tudo que elas sonham seja possível de ser difundido para tantas outras pessoas. Falar de narrativas, acho que é muito importante a gente entender como que foi o processo de cada mulher se identificar enquanto uma pessoa negra. Como foi o processo de tornar-se negra. E isso tem a ver com família, identidade, pertencimento, os espaços onde essas mulheres circularam e tudo que foram percebendo em suas formações. Contar um pouco sobre as narrativas e como foram esses processos é essencial para a gente entender um pouco sobre a trajetória e os passos que trouxeram essas mulheres até aqui. Edna dos Santos Celestino, uma mulher negra de pele retinta, com cabelos crespos na altura dos ombros, está utilizando brincos de argola na cor prateada, um colar marrom em formato de pedras, um batom rosa brilhante, um vestido laranja com estampas tropicais. Edna está sentada em um banco de madeira marrom e ao seu fundo está a estação de Itaú de Minas. Acho que descobri como mulher, né, como mulher negra já na minha adolescência. Quando eu comecei a despertar, quando eu comecei a ver pessoas em destaque, a perceber que eu tinha um potencial, a perceber que nós, mulheres negras, tínhamos que tomar o nosso espaço na sociedade, tínhamos que conquistar os nossos objetivos, tínhamos que estar na frente também. Por que não? Por que não estar na frente? Por que não eu não ser a líder, né? Por conta da minha melanina, que é a mais. Então, na adolescência, eu já comecei a despertar isso e já comecei a já empoderar. Sabe, eu já comecei a conquistar o meu espaço. E até hoje, né, eu sempre tenho buscado a liderança, sempre tenho buscado o meu empoderamento na minha fala, buscado e incentivado outras mulheres também a saber que elas podem ser o que elas são, que elas devem se respeitar, que elas devem se amar e devem acreditar que elas são independentes e elas são donas do próprio espaço, da própria vida. Maria Aparecida Caetano Guerra, uma mulher negra de pele retinta, cabelo crespo, bem curtinho, está utilizando óculos na cor preta e no formato retangular. Maria está vestindo uma camiseta azul, com listras na horizontal, que tem vários tons de azuis. Maria está sentada em um banco de madeira marrom. Ao seu fundo, podemos observar uma grande árvore e grama no chão, que faz parte da praça onde ela está sentada. E ao fundo da praça podemos observar um pedaço da rua, onde tem casas, carro e movimento de carros e pessoas passando durante todo o vídeo. Já ri bastante disso, né? Eu até estava lembrando com meu irmão. Quando a gente era criança, nós perdemos nossos pais muito cedo. Não vou prolongar a história, não. Com 5 anos já não tinha pai nem mãe, né? Então fomos cada um para casa de um. E tinha um senhor que a gente morava em Passo, ele tinha uma mania de virar assim, nossa, que a pessoa fizesse, você preto fez alguma coisa boa, nossa, você é um preto de alma branca. Tinha o que, uns 8, 9 anos, eu achava que ele era tão esquisito. Eu falei assim, por que será que preto só tem alma preta? Eu achava aquilo estranho. E aquilo foi me comichando, foi, sabe?
Aí quando eu comecei a entender, que eu falei, mas pelo amor de Deus, desde quando que a nossa alma tem que ter cor? Desde quando que um ser humano tem que ser respeitado pela sua cor? Quer dizer que o preto, então, não tem valor, não tem respeito. E eu sempre fui muito calada, mas eu falei assim, eu tenho que estar sempre à frente desse tipo de pergunta. Eu tenho que estar preparada para esse tipo de ação, né? Para ter uma reação. E é isso que me embala. Eu estou sempre querendo dar um passo à frente, porque não é fácil você ser mulher, não é fácil você ser preta, não é fácil ser órfã, porque todo mundo acha que pode fazer o que quiser com você e não é assim. Então você tem que ter determinação. Eu brinco muito que na minha casa, nós éramos só 3 mulheres, só a mais velha das mulheres. A maioria é homem. Os homens deu trabalho. Mas eu resolvi mudar a minha história. Eu sempre tive medo de fazer a coisa muito errada e depois ser mais uma, né? Falei, não, é tão gostoso você ser mais Cida, né? Mais Caetano, mais Guerra, que é o do meu marido. Eu gosto mais de mim assim. Eu estou falando que eu estou envelhecendo, mas estou envelhecendo com mais sabedoria. Porque eu estou vendo que tudo aquilo que aconteceu me fez crescer, me fez amadurecer. E agora eu posso fazer até umas piadinhas comigo mesmo. Mas sempre com aquele arzinho de que você pode fazer melhor. Né? Isso que eu falo pro meu filho. Você, preto, você tem que fazer o melhor. Tem. É horrível você falar que tem que fazer. Mas é necessário você falar que tem que fazer. Para ninguém te pisar, para ninguém te humilhar, para ninguém te desrespeitar. Porque se você erra um pouquinho, todo mundo fala. Mas se você faz as coisas bonitas, ninguém fala. Né? À esquerda da imagem, Regina Helena Del Passo Souza, uma mulher negra, de pele clara, com o cabelo cacheado na altura dos ombros, que está utilizando um óculos marrom no formato retangular. Regina está usando um batom marrom, um colar de bolinhas prateado em seu pescoço, uma blusa com um fundo preto estampada de folhas de plantas. À direita, a Amable Maria de Moura Passos, uma mulher negra de pele clara, que tem cabelo cacheado, está usando ele em formato de coque, está utilizando óculos na cor marrom e no formato oval, está utilizando brincos no formato de pente garfo com estampas étnicas e afro, e está vestindo um macacão na cor preta. Então, esse processo ainda está acontecendo. Mesmo eu tendo 46 anos, eu ainda estou nesse processo. Quando você me fez o convite para participar, eu pensei em recusar. Falei, não vou, porque eu tenho dificuldade de falar disso e de me reconhecer. Mas eu falo assim, gente, mas se a Amable me reconhece como mulher negra, ela estuda sobre isso, ela está nesse meio. Então, é importante esse reconhecimento, viu? Primeiro, eu queria te falar isso. Quando você me convidou, eu fiquei feliz. Porque, assim, eu já tentei fazer isso. Já me coloquei como mulher negra. E eu ouço pessoas falar assim, não, você não é negra. Ouço de pessoas brancas e ouço de pessoas negras também. Então, assim, parece que eu não tenho identidade. Como que foi a minha infância e adolescência? Eu sou filha de uma mulher negra e um homem branco. E o pai da minha mãe era negro. E o único registro que a gente tem dele, uma foto, não é uma foto, é uma pintura. E pintaram ele com a pele clara, porque antigamente as pessoas achavam que era ofensa falar que uma pessoa era negra. Então o fotógrafo ali, a pessoa que fez esse registro, clareou a pele dele. Mas eu conheci todos os irmãos deles, todos negros. O tio João, o tio Chico, a tia Ana. Então eu tenho essa vivência com essas pessoas que são referências para mim, inclusive a minha mãe. Minha mãe é uma referência muito forte na minha vida. Foi uma mulher que passou por discriminações raciais. E eu só fui entender isso quando eu já estava jovem, assim, de adolescente para pessoa adulta. Ela me contou uma história que essa que é a que mais me atravessa mesmo. A mãe dela era branca e era doméstica. E ela levava minha mãe junto. E a minha avó, como branca, não comia na mesa, né, junto com a família, claro, mas ela comia nos talheres, usava os talheres e os pratos da casa. A minha mãe não podia. Ela comia numa latinha de marrom glacê e sentada no chão. Essa história, para mim, quando a minha mãe contou, ela já nem contou mais chorando, não. Ela falou assim que isso aí foi muito impactante na vida dela. Mas a minha mãe, ela colocou uma armadura. Minha mãe era uma mulher muito forte. Então, assim, eu tento me aproximar muito dessa força dela. Então, quando eu me coloco como mulher negra, aí eu fico pensando, gente, será que é porque eu não quero me aproximar mais da minha mãe, que eu não tenho ela mais comigo, mas eu quero carregar coisas dela?
Aí eu fico em dúvida, sabe? Eu me coloco muito essa dúvida. E meu pai era um homem branco. Então eu fico nesse não lugar, porque se eu não sou reconhecida como negra e eu também sei que eu não sou branca, o que eu sou então? A quem eu pertenço? Eu tô construindo ainda. A única coisa que eu sei é que eu não sou branca. Elisa Maria de Souza Roriz, uma mulher negra, de pele retinta, que possui cabelos pretos, cacheados, um pouco abaixo dos ombros, e está utilizando no momento tranças box braids na cor marrom, bem longas. Elisa está vestindo uma camiseta preta. Ao seu fundo, observa-se várias árvores em uma praça e a escola Monsenhor Ernesto Cavicchioli. Eu acho que refere muito à minha família, novamente. Assim, o fato da minha identificação com o meu avô me trouxe essa base mesmo, essa referência de por quê. Porque eu sou diferente. Porque enquanto criança a gente pensa isso, exatamente isso. Por que eu sou diferente da maioria ou de praticamente todos os meus colegas? Porque eu estudei a vida inteira em escola particular. Meus amigos eram sempre brancos, então eu era sempre a única ou tinha duas pessoas pretas no nosso ciclo de amigos. Então eu sempre quis ser como as outras pessoas eram. Então, eu sempre quis alisar meu cabelo. Eu sempre me questionei a Deus, né? Por que eu era diferente das outras pessoas? E essa identificação foi acontecendo ao longo do tempo. Isso vem do meu avô, mas acredito que isso venha muito de quando eu comecei ali no ensino médio. Porque no ensino médio, eu quis o jornalismo. E a partir do momento que eu quis o jornalismo, eu tinha excelentes referências, que era primeiramente a Glória Maria, em segundo lugar a Mágio Coutinho. São duas mulheres pretas que são referência na minha área e que eu comecei a entender qual era o nosso lugar no mundo. Vem muito disso. Vem primeiramente da minha infância ali, do meu avô, mas depois vem da minha profissão. Foi ali que eu me reconheci, foi ali que eu entendi que sim, nós temos espaço e que sim, nós precisamos lutar pelos nossos espaços. Sobre as inspirações, eu queria muito descobrir quais são as referências, as inspirações que essas mulheres têm em suas vidas. Por isso essa conversa se fez tão importante para que a gente pudesse se descobrir, se conhecer e se conectar através das nossas referências e daquilo que nos inspira. As mulheres negras que me inspiram, pensando em cidade, claro que eu não poderia deixar de falar da minha mãe, Maria Assunção. É uma mulher negra que veio aí, né, pobre, lutou, estudou, foi professora da zona rural, mãe de 9 filhos, ensinou o meu pai a escrever e a ler. Como não falar de uma mulher dessa? Outra mulher que eu não posso esquecer é a falecida Dona Belinha de Itaú de Minas, uma mulher negra que tocava órgão e que ensinou várias pessoas da cidade a tocar órgão, inclusive eu. Eu era aluna dela. Muito honesta, muito decisiva em todas as coisas. Pensando em mulheres negras, não poderia esquecer da Dandara, dos Palmares, né? Jamais esqueceria dela. Quando eu lembro dela, lembro de guerreira. Se ela foi guerreira, podemos ser também as Dandaras de Itaú, né? Pensando assim, Melina Gonçalves também. Esses dias eu estava lendo sobre ela e vendo tanto que ela foi importante também. Mulheres que passaram, mas que deixaram história. E a gente pode ser uma dessas mulheres que vai deixar a história. Eu ia citar 3, mas eu lembrei de mais um. Vou citar 4 mulheres. Primeiro, minha mãe, que é a maior referência que eu tenho. E quando eu estava, antigamente era a 3ª série, né? Hoje é o 3º ano do ensino fundamental. Eu tive uma professora negra e foi a única mulher negra que eu vi dentro do espaço escolar. Então essa é a Madalena. E ela me impactou de alguma forma, porque eu tenho essa lembrança muito forte minha, de ver essa mulher entrar na sala de aula. E a outra não é de Itaú, é a Marli Ferreira. A Marli foi muito tempo vereadora em Passos. Ela é educadora, é orientadora educacional também. Tento me espelhar muito nas ações dela, porque ela me inspira muito como orientadora também. E ela está à frente do Educaf, né? Do cursinho pré-vestibular para jovens negros. Então, assim, a Marli me inspira demais. A outra é a Cida Caetano,
Quando eu conheci a Cida, eu falei, nossa, que mulher fantástica, sabe? Ela é uma liderança popular. A Cida me inspirou muito, porque aí eu conheci a Cida, já era adulta, conheci ela em projetos sociais, e ela era a grande liderança do projeto. Eu participava dele, levamos a proposta, mas quem abraçou e quem fez tudo acontecer foi a Cida. A Cida, para mim, é uma mulher inspiradora. A nossa escritora Evarista, né? Conceição Evarista. Amo, nossa. Igual, além do volume, se eu for falar nomes de muitas pessoas do Itaú, eu vou ser ingrata. Mas eu não vou me esquecer da Lúcia Perfeição, né? Foi um pontapé, assim. Para mim, aqui no Itaú, meu retorno no Itaú foi muito bom. Temos muitas mulheres negras maravilhosas, né? Então vamos ficar só com a Conceição e com a Lúcia Perfeição. Até rimou, né? Porque eu acho que as duas, para mim, é o suficiente. E me inspira muito, muito, muito. Sem falar que eu gosto de Martin Luther King, de Mandela. Então, tudo que envolve preto, eu tô dentro, eu gosto. Muito bom. Compreender as experiências e a forma como a trajetória pessoal de cada uma foi moldada pela cidade é muito importante para que a gente veja quais foram esses trajetos que essas mulheres passaram, quais são as memórias e histórias que foram muito significativas para que essas mulheres se identificassem enquanto mulheres negras e se construíssem as suas perspectivas de mundo sobre a cidade. A minha história em Itaú de Minas, eu sou nascida aqui na cidade e eu nunca vou esquecer, o princípio mesmo, a educação lá no primário, na época do prezinho que a gente... O tanto que as minhas professoras, né, que colaboraram com a minha educação, como era na escola, quando a gente cantava o hino nacional em frente à bandeira, quando tinha teatro, tinha música... E tinha uma inclusão social muito gostosa, muito ingênua, né, da criança, né? E eu tive essa oportunidade de usufruir, de aproveitar muito que a educação me proporcionou. A gente constrói desde pequeno a história da gente. E eu tive um apoio muito bom da minha família, da minha mãe. Então, assim, eu sempre participava e isso me fez uma construção também, sabe, da minha identidade, das coisas que eu gosto de fazer até hoje, que é cantar, que é estar sempre na frente de alguma coisa. Isso é uma das coisas que eu me lembro e jamais vou esquecer. Que foi com bastante trabalho. Quando eu morava aqui, que eu era solteira, nós montamos, eu falo nós porque juntamente com meu irmão, a associação de bairro. Sempre gostei, eu sempre trabalhei dentro da igreja, então a gente sempre fazia o bem e tenta fazer o bem ao próximo. Quando eu voltei, que eu vi o barracão naquela situação, fiquei desesperada, porque o nosso objetivo na época, era de fazer daquilo uma cooperativa. Tentamos nos unir, algumas mulheres, nós nos unimos para poder levantar o nosso barracão da Coab novamente. Tentamos, mas não quer dizer que nós não conseguimos, mas que nós desistimos, não. Ele está lá esperando a gente tomar essas rédeas novamente. Então, aqui no nosso bairro, para mim, o foco, primeiro é ornamentar essa praça e voltar a ter vida naquele nosso barracão. Não é fácil, mas quem diz que nós queremos só coisas fáceis? E não tem como a gente deixar de falar de sonho, né? Como que nós imaginamos uma cidade ideal para meninas e mulheres negras. Que transformações essas são necessárias para que Itaú de Minas seja uma cidade possível para mulheres negras. Que iniciativas são essas? Que trajetos são esses que a gente precisa traçar? O que a gente precisa fazer? Mobilizar, ir à frente, enfrentar, rompendo e rompendo, porque é essa a nossa trajetória enquanto mulheres negras. A gente segue rompendo com várias estruturas e várias barreiras para que essa seja uma cidade para todas nós. Eu sonho uma cidade que valorize mais as potências das meninas e mulheres negras do Itaú. Eu trabalho diretamente com adolescentes e eu percebo o quão é importante elas perceberem esse valor e essa potência delas.
porque muda o brilho no olhar, muda o sorriso, quando ela vê que ela pertence a uma coisa boa, sabe? Então, sonhe com isso. É uma coisa necessária. O ensino, o estudo, a educação. A educação independente da cor. Porque a educação não tem que ter cor, ela é super colorida, não é? Ela não é branca, ela não é preta, ela não é verde. A educação é super colorida, é um arco-íris de cores. Então, tendo educação, eu acho que melhora, viu? A cidade pode melhorar. Tem que abrir as portas, dar oportunidade para elas, né? Dar oportunidades para a gente, não é só para elas, não, para mim mesma, não é? Independente da função que você exerce. Você quer crescer? Vamos ajudar, vamos trabalhar junto, vamos oferecer no que a gente pode te ajudar para que você possa crescer. É simples, nossa gente, não é difícil. A gente tem que ter oportunidades e ter pessoas que nos ajudem a levantar. Porque para derrubar é fácil, a rasteira é fácil. Se cair também, levanta. Levanta, como diz nossa música, erga essa cabeça, bate o pé e vai na fé. E eu faço assim, eu mando a tristeza embora, porque minha hora, se não chegou, vai chegar. Quando eu tô meio estressada lá em casa, eu canto essa música, porque eu sei que se não chegou ainda, mas vai chegar. E momentos de todos nós vai chegar, porque é importante. Nós somos muito, muito importantes uma para a outra e para Deus, principalmente. Para Ele não tem cor, não. Tá? Eu acredito que para a nossa cidade melhorar, né, que eu falo que nós somos constante mudança e melhorias, precisa de ter políticas voltadas para conscientização, sabe? Colocar mais projetos, tirar do papel os projetos, na verdade. Tem vários projetos, mas estão todos arquivados. São projetos que não são acreditados. Eu acho que acreditar mais, sabe? Colocar aí semanas, né, de culturais na cidade que promovam a exposição, sabe, de capoeiras, de artes, de quantas coisas boas nós, negros, temos para mostrar e nós somos bons, sim. Colocar as pessoas em cargos que elas têm competência, sim, sabe? Trabalhar de uma forma igualitária e não diferenciada. Saber que nós podemos ter políticas de cotas municipais em concursos, nós podemos trabalhar em locais de liderança. Eu penso que uma das coisas seria isso, uma inclusão social em todas as áreas, do comércio da cidade, nas cotas municipais, os projetos, as culturas, a escola ser uma escola inclusiva e que trabalha já a conscientização das pessoas. Então, eu acredito que isso está muito relacionado a sermos ouvidas e a gente entender que precisa ocupar certos espaços. A gente tem pouca participação de mulheres e a gente tem pouca, minúscula participação de mulheres pretas. Então, isso em Itaú, região e Brasil. Isso é muito nítido, porque não é só a gente que está dizendo, são os dados que dizem. É complicado porque não somos ouvidas e não somos aceitas, de certa forma. Para chegar num cargo público, a gente precisa ser votado. Começamos por aí. Então, partimos do princípio em que a comunidade, né, a sociedade já não tem essa aceitação de que nós podemos ter excelentes ideias para mudar muitas coisas. É um equívoco muito grande, mas é a realidade. Então, assim, a gente se unir, talvez em coletivo mesmo, acreditar na nossa própria voz também, porque precisa ter pessoas que se candidatam, por exemplo, a gente precisa acreditar que isso vai mudar. Então, a partir desse momento que a gente acredita que isso vai mudar, a gente se candidata, a gente tem força, a gente tem voz. Então, isso precisa mudar. Tem que partir da gente, tem que partir principalmente da comunidade em si, porque senão isso é impossível. Eu queria deixar para cada mulher negra, né, que estiver nos assistindo, é que você é única no universo. Única. Não tem outra. Somos muitas, mas somos únicas. E que você pode, sim, acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos. Você deve se respeitar, você deve exigir respeito. E nós, como mulheres, devemos nos unir para que nós possamos, sim,
ser representantes, sabe? Para outras mulheres que precisam desse empoderamento. Respeite você mesmo, ame-se a cada dia mais, cuide de você. Você não tem que ser o que o outro quer que você seja. Você tem que ser o que você é. Você tem que gostar de você primeiro. Primeiro acredite em você. E aí você vai ver que você é única e você pode, sim. Você é empoderada. E você é valorosa. Pense sempre nisso. Eu gostaria, na verdade, que alguém tivesse falado exatamente isso pra mim. Eu sou uma mulher preta, você é uma mulher preta. Então, se inspire em outras mulheres, seja inspiração para outras mulheres, outras crianças. Nós estamos construindo o nosso agora, mas a gente também está construindo o nosso futuro. Nós somos a base da próxima geração. Então, empodere-se como mulher preta, empodere-se em tudo. Na cor da sua pele, tenha orgulho disso, tenha orgulho de quem você é, tenha orgulho do que você já passou, do que você já construiu, porque nós somos o futuro, junto com as crianças que estão vindo por aí. Se ame, se valorize, porque a gente precisa acreditar e saber. Então vamos nos colocar a um passo à frente, porque nós somos 10 passos à frente. Nossa vida não é fácil, não. Mas nada na vida da gente tem que ser fácil. A gente pode buscar a fortaleza, primeiramente, em Deus. Independente da religião que você tenha, nunca deixe de buscar Deus, porque é Ele que vai te dar uma diretriz. E estar sempre ao lado de pessoas positivas. Por mais que esteja a dificuldade na sua vida, busca as pessoas positivas, porque você vai rir. Você vai rir das palhaçadas dela, você vai rir de uns fatos assim bobo. E não se esqueça, a sua vida, a sua história, é você quem faz. Eu tenho a minha. E qual é a sua? Eu, Mulher, um poema de Conceição Evaristo. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo.